Ei, gente, vamos falar um pouquinho sobre oligodramia, tá? É uma das entidades, faz parte das patologias do líquido amniótico. O que vem a ser oligodramia ou oligoamnio? É a redução do volume do líquido amniótico. E como a gente sabe que o líquido amniótico está diminuído? Bem, vamos lá. A partir de 20 semanas de gravidez, o volume de líquido amniótico é em torno de 500 ml. No início do terceiro trimestre, em torno de 700, na metade do terceiro trimestre é 1 litro, e ao termo ele diminui um pouquinho, atingindo mais ou menos entre 800 e 900 ml. Bom, qual a importância da gente estudar, né, a oligodramia? Ela consiste num aumento expressivo da morbimortalidade perinatal, aparece em 0,5% a 5% das gestações e normalmente a secundária é uma complicação obstétrica, seja ela uma malformação, doenças maternas, que levam a uma insuficiência útero-placentária, e num número pequeno de casos, né, onde a gente não define o fator etiológico, a gente chama de idiopático. Então vamos ver quais seriam as etiologias, né, basicamente no segundo trimestre. Quais são as anomalias congênitas que podem cursar com oligodramia? A síndrome de Potter, né, com a genesia renal bilateral, as doenças displásicas renais policísticas, as uropatias obstrutivas, principalmente a válvula de uretra posterior, é mais comum em fetos do sexo masculino. As doenças genéticas, como a síndrome de Down, Turner, trissomia do 18, né, síndrome de regressão caudal e hipotireoidismo. Na gestação gemelar, nas monomonos com a síndrome do transfusor transfundido e nas lesões placentárias graves, como por exemplo um corangioma. Causas uterinas, né, no segundo trimestre ainda. Presença de miomas ou hipoplasia uterina e malformações. Uso de drogas, como inibidores da síntese de prostaglandina e da enzima de conversão, como é o caso do captopril. Amniorexia prematura, que nós já tivemos oportunidade de discutir. Casos de insuficiência placentária precoce, como é o caso da hipertensão crônica, da pré-eclâmpsia grave e da síndrome do anticorpo antifosfolípide, e o idiopático. Já no terceiro trimestre, nós teríamos como causas etiológicas de oligodramia a restrição de crescimento intrauterino, as doenças que cursam com insuficiência placentária, como é o caso da hipertensão arterial crônica e da pré-eclâmpsia, pós-data, a amniorexia, as gestações gemelares e os óbitos intrauterinos recentes. Bom, como que é feito o diagnóstico clínico da oligodramia? Primeiro, pela ausência ou diminuição no crescimento da altura do fundo do útero, e através da palpação, a gente observa uma sensibilidade uterina aumentada e partes fetais facilmente reconhecíveis nas manobras de Leopoldo. A ausculta dos batimentos cardiofetais, ela é fácil, e eu posso, observar na ausculta a presença de desacelerações variáveis na frequência cardíaca, visto a chance muito maior de ocorrer compressões funiculares pela diminuição do líquido amniótico. O diagnóstico ultrassonográfico é sempre, uma avaliação subjetiva, ela é avaliador dependente, vai depender da experiência desse examinador, de uma diminuição evidente do volume de líquido amniótico. Pequenas quantidades de líquido amniótico nas interfaces, né, levam ao amontoado de partes fetais. Isso dificulta muito a avaliação morfológica desses fetos. Existem alguns critérios semi-quantitativos, né, para a gente diagnosticar ultrassonograficamente a oligodramia. Nós podemos medir o maior bolsão, tá? Foi a primeira descrição do Menig em 1984, quando ele considerava quando o maior bolsão era menor que 2 centímetros, né? Nós tínhamos então um caso de oligodramia. Depois, em 1987, né, veio o Filler, e aí ele descreveu a técnica dos quadrantes, né, com o ILA, índice do líquido amniótico, né? Então aqui no ILA a gente parte o útero em 4 e mede uma bolsão em cada um desses 4 quadrantes e soma. Quando eu tenho essa medida entre 8 e 18, eu digo que é uma normodramia. Menos de 5 óligo, mais de 18 poli. Entre 5 e 8 é uma medida intermediária que merece, uma vigilância. Tá? Bem, o que pode gerar, do ponto de vista perinatal, os casos de oligodramia? Restrição de crescimento, parto prematuro, hipoplasia pulmonar,
sofrimento fetal agudo e crônico, hipóxia neonatal e, sem dúvida nenhuma, uma maior incidência de cesarianas. Qual é a conduta? A conduta vai depender basicamente de 3 fatores: da idade gestacional no momento do diagnóstico, da etiologia que levou ao quadro de oligodramia e associação com complicações obstétricas várias. Então, primeiro, temos que descartar anomalias congênitas, que são uma dos fatores etiológicos, né, do segundo trimestre. Então, o ultrassom morfológico, às vezes preciso fazer uma infusão, como eu falei, a falta de líquido dificulta a avaliação morfológica desses fetos, né? Fazer um estudo citogenético através da coleta do sangue, do cordão, né, pela cordocentese, detectar as infecções congênitas, STORC, sífilis, toxoplasmose, herpes, citomegalovirose, né, e HIV, e a ecocardiograma fetal, a partir de 28 semanas, para detectar alterações, né, no sistema cardiocirculatório fetal. Outra coisa é afastar a amniorrex prematura, né, que tem uma conduta própria. Pesquisar a insuficiência placentária através da avaliação, né, dos graus de maturação placentária, né, que são a escala de Granum, através do Doppler, né, das artérias uterinas, das umbilicais e da cerebral média. Tratar etiologicamente aquela causa. Então, se for uma toxoplasmose, tratar a toxoplasmose. Se for, entende, uma cistose renal fetal, tratar a policistose fetal, né? Nas uropatias obstrutivas, tipo síndrome de válvula de uretra posterior, promover as derivações amnióticas, né? E no caso das patologias cardíacas determinadas através do eco fetal, tratamento medicamentoso intraamniótico. Prevenir a hipoplasia pulmonar, né, através da iaminofusão, e no óligo idiopático acompanhar. Bem, a conduta, então, ela parte pela avaliação morfológica fetal, para se descartar prováveis malformações, determinar o grau de amadurecimento da placenta, realizar as provas de vitalidade fetal, como a cardiotoque, o perfil e Doppler, e interromper a gravidez caso alguma das provas comprove alteração da vitalidade fetal. Bom, no óligo de terceiro trimestre, né, ou nas gestações pós-termo, não tem muito o que discutir, é interromper a gravidez. Aí vale a pena pesar para o parto normal ou para cesariana. Quando a gente indica cesariana? Quando tem sofrimento fetal, quando o perfil está insatisfatório, quando a cardiotocografia está alterada ou quando a gente observa alterações no exame de Doppler, seja na umbilical, na cerebral ou nas uterinas. Quando a gente faz parto transpélvico, quando eu tenho uma oligodramia leve ou moderada, quando a vitalidade fetal não está comprometida, quando o colo está favorável, ou seja, um Bishop, né, maior do que 5. No caso do Bishop menor que 5, a necessidade de um preparo cervical, então, com o misoprostol. E sempre, obviamente, fazer a monitorização dos batimentos cardiofetais durante todo esse acompanhamento do trabalho de parto. Bem, era isso que a gente tinha para comentar com vocês e até a próxima, então, gente.